Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. A gente continua nosso material de revisão. Para onde, professor? Para o Enem, mas também serve para pais da UEMA. E, professor, não cai arte na UEMA. Pode não ter um conteúdo específico lá, mas o que a gente está estudando aqui serve para prova de linguagem de códigos da UEMA, sim. A Semana de Arte Moderna não é do... Pois estava lá na prova da UEMA, sim, também. Então, se você consegue fazer links, consegue fazer referências, consegue fazer ligações, você consegue fazer uma boa prova. Professor, onde é que a gente encontra isso? Na plataforma Gonçalves Dias, aqui no canal, no YouTube da gente. Está aqui o link, inclusive, com essa aula de hoje, que é promovido por quem? Pelo governo do Estado do Maranhão. Estou fazendo o marketing, tem que fazer o merchan da gente, né? Que a gente está ganhando para isso. E administrado pela Secretaria de Educação da gente. Pois é, gente, tem muita coisa. Estou falando isso porque eu trabalho aqui há tempo na plataforma Gonçalves Dias. Tu não precisa nem ir para fora, só pegar teu celular, abrir e ficar ouvindo as aulas. Inclusive, facilita bastante, né? Funções da arte. Para que eu quero estudar arte? Eu sempre pergunto para os meus alunos, função da arte. Para que diacho vocês estão estudando? Ou como o Marense disse, para que diabo vocês estão estudando arte? Justamente para a gente não passar vergonha no vestibular. Mas também tem outra coisa. Gente, tirem arte da vida de vocês. Tirem música, teatro, dança, games, quadrinhos, literatura, né? Algumas manifestações, alguns segmentos precisam de arte. Arquitetura, design, vai sobrar o quê? E eu não falei de tudo, não falei de cinema e teatro, que são manifestações que nem todo mundo tem acesso. Eu trabalho com teatro, eu sei o que eu estou falando. Tire arte da sua vida, você tira a capacidade de expressar, inclusive a tua própria dor ou alegria. Vamos para a questão? Enem 2023, ano passado. Seda, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana chegaram ao Brasil ao longo dos séculos 17 e 18. A opulência proporcionada pelo ouro fez com que esses itens fossem ainda mais presentes em cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Esses objetos inspiraram a criação dos chinesices, termos que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses presentes em várias igrejas barrocas de Minas Gerais. Bom, a questão é sobre barroco brasileiro. A questão é sobre um processo cultural de colonização dos portugueses sobre isso. Mas quando eu coloco funções da arte, eu quero que vocês entendam que isso pega uma gama geral. Por isso que eu coloquei essa temática. Eu vou repetir. No século XVII e no século XVIII, né, uma série de materiais foram introduzidos culturalmente no país. O que é seda? Não é um tecido barato, é um tecido caro, porque a seda originalmente é feita pelo bicho da seda, inclusive é orgânica, né? E é um tecido que é produzido por um bichinho, eu já vi um vídeo disso, acho que alguns de vocês já viram, é um negócio bem estranho, mas é um tecido que é feito, né, pelo bicho chamado bicho da seda e que é muito cara. Recentemente descobri, não sei se vocês sabem aqui no estúdio, né, açafrão. Gente, é um raminho de uma flor e que a gente compra achando que é uma coisa, na verdade. A mesma coisa quando isto chega ao Brasil com um valor altíssimo. Madeiras aromáticas da Índia. E têxteis, obras de arte, lã que não existia como a gente conhece, cristais e muitas peças de porcelana que não é um material brasileiro. Então, para que esses objetos chegassem aqui com características orientais chinesas, eles acabam interferindo no contexto cultural. Professor, onde o senhor quer chegar? Vamos fazer só uma comparação antes de ir para a questão? Nós temos uma invasão de coreanos e comércio coreanos na região central daqui de São Luís. Então, esses objetos que são importados de outros países são vendidos por preços mais baratos em função da pouca alíquota de importação e importação. Resultado, vocês chamam de Xing Ling de maneira bem preconceituosa, porque são objetos que são mais baratos e têm uma qualidade talvez, às vezes, inferior, mas resolve o problema. Isso hoje, agora vamos voltar no passado com o inverso. Ao invés de baratos, eram objetos muito caros, né? Isso foi inserido nas igrejas daquele período. O desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível não é uma questão sobre barroco, é uma questão sobre contexto de inserir objetos culturais de outras civilizações, de outras culturas, num sistema que já existe. É o que eu fiz as comparações com os objetos coreanos atuais e os objetos chineses naquele período. Qual o objetivo? Só foi possível por quê? Há uma representação arquitetônica? Letra B. O intercâmbio transcontinental
Letra C. Dependência econômica? Letra D. Intervenção estatal do Estado? Letra E. Padrão estético? Antes de responder, eu vou fazer mais algumas comparações. Eu adoro cozinhar. Nem todas as comidas típicas eu sei fazer. Minha mãe é maravilhosa cozinheira nisso. Ela faz uma coisa que eu adoro comer, que é o cuchá, não é arroz de cuchá. Então, recentemente, me bateu uma curiosidade em pesquisar sobre o gergelim, aquela sementinha que é colocado no pão, que fica bonito na fotografia, que é utilizado no cuchá, essa polenta maranhense, daqui de São Luís, que é típica, não é o arroz, é o cuchá, e que é colocado torrado na comida, né, e que para mim é um dos sabores mais gostosos do mundo. Só que a semente não é de origem maranhense, é de origem árabe. Como cargas d'água, uma semente veio cair na comida mais típica de São Luís do Maranhão. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente chama de intercâmbio transcontinental. Os alunos ficam surpresos quando a gente começa a colocar e falar de frutas que não são originalmente brasileiras. Manga não é brasileiro originalmente. Coco d'água originalmente não vem daqui do país, né? Banana, pois é, mas são a cara do país, porque neste intercâmbio transcontinental eu vou ressignificando, modificando esses valores e introduzindo na cultura ao ponto de eu conseguir uma cara do processo cultural brasileiro. Exemplo, Bumba Meu Boi maranhense originalmente vem da região ibérica, entre a Espanha e Portugal. Quando vem de lá, vai ganhando formas e vão sendo inseridos valores ao ponto de que hoje o Bumba Meu Boi é patrimônio imaterial da humanidade, mas é maranhense também. Só que originalmente ele não é nosso. Pois é, intercâmbio transcontinental. Isso acontece com uma série de outras estruturas que a gente consome, não só na arte. Por isso, funções da arte. Ainda nesse mesmo esquema. Próxima questão. O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Krasberg, que eu já vou falar quem é para vocês, há 4 anos, Jaime Prades resolveu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera ou em outro local público, feita com sobras de madeiras garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade. São vísceras expostas, conta Prades. Percebi que a cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Eu tenho aí tantas camadas, tantas vertentes dessas funções da arte que eu estou falando sobre a arte como mecanismo de referência do combate ao uso indiscriminado de materiais. A arte como funcionando como um resgate das questões ecológicas. A arte ressignificando o material, o ready-made do dadaísmo, né, colocando objetos que normalmente seriam descartados como uma nova proposta. Ainda mais quando você utiliza as plataformas e as redes sociais e a internet para aumentar esse leque de perspectiva onde ele ressignifica. Porque quando você fala do conceito de lixo, não sei se vocês já estudaram isso, o lixo, tudo que você considera lixo, muita gente considera como material que pode ser reciclado. Eu não estou falando só de plástico, né, de garrafas plásticas, ou de papel, ou de metal. Eu estou falando do que realmente você pode jogar fora, que não tem como você aproveitar, inclusive lixo orgânico, que pode ser utilizado como adubo, outros materiais que podem reestruturar, e o que realmente é lixo, que não tem como você abrir mão disso. Ou seja, o conceito é muito maior. E quando você repensa isso na arte, ele diz o seguinte: teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora, né? A National Geographic Brasil, em 2015. A questão diz o seguinte, eu já sei do que trata a questão, ele está colocando uma discussão de arte conceitual.
Ou seja, ele não chega a consolidar. E parece meio simplório e bobo quando mas professor, ele nem fez a obra. Só que ele não ter feito a obra não indica que ele não tenha a ideia da obra. Aí eu volto ao conceito, né, que eu coloquei alguns vídeos atrás. Quanto vale a tua ideia? Quanto vale o teu pensamento? A ideia dele, quando ele coloca numa rede social, ela já vinga e já é distribuída e compartilhada, discutida com outras pessoas, já pensando em outras situações. O teu pensamento vale quanto? Tua informação vale quanto? O teu conhecimento vale quanto? 46, Enem 2017. O texto, então, matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se a letra A. Reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, é um dos itens que possivelmente pode ser resposta. Letra B. Valorização da poética em detrimento do conteúdo. Professor, eu não entendi o que seria isso. O que é essa poética? É o meu pensamento sobre a discussão. Eu quero refazer essa TV e depois que ela não for mais TV, o que vai ser feito dela? Eu vou jogar tudo no lixo? Eu não posso aproveitar nada? Né? A poética em detrimento do conteúdo. E se eu transformar a TV com a tela em um quadro? Eu dou uma nova significação. Letra C. Preocupação com o belo encontrado na natureza, talvez não seja só isso. Você tem o belo na natureza, mas o objetivo da obra dele não é somente isso. Letra D. Percepção da obra como suporte da memória. Suporte é onde você faz a obra. Por exemplo, num desenho, o suporte é o papel. Numa pintura pode ser uma tela, numa tatuagem é o corpo. Nesse caso, ele poeticamente fala que o suporte da memória, ou seja, as lembranças que eu tenho do que a árvore foi, mesmo. Ah, professor, é só uma árvore, gente, pelo amor de Deus. Quando você diz só uma árvore, parece tão infantil isso, né? Sem árvore na cidade, a gente estaria morrendo de calor aqui. Experimente tirar tudo, para você ter uma noção. Né? Não experimenta, não, na verdade. Eu estou colocando só uma situação bem folclórica, pitoresca, mas também ridícula. A reutilização do lixo como forma de consumo. Vou repetir para vocês, o conceito de lixo é bem mais amplo do que a gente imagina. Se a gente for à prática, tudo que é lixo é aquilo que eu não posso reutilizar. Se você levar em consideração, os resíduos que são recicláveis podem ser transformados em outras coisas. Nesse caso, quando ele diz, no trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem e ele repensa até onde isto vai. Né? A gente tem que pensar que todos os materiais que a gente tem, todos os recursos são finitos. E se eles são finitos, em algum momento a gente vai ter, em algum não, a gente já está tendo problemas. O efeito disso, não estou sendo catastrófico, mas essa onda de calor exagerado, em alguns lugares, onda de chuva exagerada, já está alguma coisa, está fora do eixo, está fora da ordem mundial. Performance. Antes da gente começar a trabalhar sobre performance, é preciso entender qual é o conceito de performance. Ela é arte contemporânea? Sim. Eu nem coloquei o título, mas eu coloquei com essa manifestação artística em pontual pela seguinte situação. A performance é uma maneira de você utilizar arte utilizando como ferramenta, como suporte o corpo, certo? Pode ser, inclusive, sem roupas, completamente nu, mas que ele tenha uma significação para o teu trabalho, certo? A performance é música? Não, mas pode ser. A performance é dança? Não, mas pode ser utilizado na dança. A performance é teatro? Não, mas pode ser utilizado no teatro. Ou seja, a performance é uma manifestação de arte com o uso do corpo humano presente, beleza? Flávio de Carvalho, New Look, experiência número 3, de 1956. O Flávio de Carvalho é um dos integrantes originais da Semana de Arte Moderna, em 1922. Certo, até aí tudo bem. Em 1956, anos depois, eles vestem uma saia, criam um figurino e saem no meio da Avenida Paulista. Se hoje um homem utiliza uma saia e sai vestido, ele vai ser visto de maneira estranha, levando em consideração que há, socialmente estabelecido, o que são consideradas peças masculinas ou femininas. Essa questão do figurino e das roupas terem gênero ou não, elas vão sendo modificadas ao longo dos tempos. Como assim, professor? Bom, até menos de 30 anos atrás, 40 anos atrás, mulheres não podiam usar, 50, não podiam usar calças, que eram roupas exclusivamente masculinas. Hoje, isso já caiu em desuso, chega a ser piada quando alguém contesta isso. A saia continua sendo uma peça essencialmente masculina, os meninos sempre respondem, sim, professor, está. E na cultura escocesa? Ah, mas lá é diferente. O que é diferente? A saia tem outro nome? Só porque chama kilt? Então, ele propõe essa discussão. O objetivo não é só usar a saia, mas é propor o que essa
forma generalizada de definir qual é o... Eu estou sendo redundante e fazendo a piada, trocadilho. Qual o gênero da roupa, né? Um vestido e uma túnica são a mesma coisa, ou os nomes mudam, ou socialmente, moralmente, eles têm valores diferentes. Moralmente não, socialmente eles têm valores diferentes. Pois é. Então, o objetivo é criar esse estranhamento. A performance tem isso. Enem 2017. Em 1956, o artista Flávio Rezende de Carvalho, desfilou pela Avenida Paulista com trajes New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Gênero novamente. Suas obras mais conhecidas são relacionadas à performance. A imagem lhe permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso de... Vamos lá. Letra A. Da intimidade, da política e do corpo. Da intimidade dele, não. Uma saia, uma blusa que talvez para algumas pessoas naquele período parecesse femininas. O que é uma blusa feminina? O que é uma blusa masculina? O que é uma camisa feminina? O que é uma camisa masculina? Da política do corpo? Bom, política não é política partidária. Política é você ter o ato de discutir. Isso é fato. E o corpo é performance. Letra B. Vamos pensar sobre a primeira alternativa. Do público, da ironia e da dor. Do público, causar estranhamento. Da ironia, ele está vestido com o que são consideradas roupas, abre aspas, femininas naquele período. E da dor. Não faz muito sentido isso. O último item, perdão. Letra C. Do espaço urbano, da intimidade e do drama. Do espaço urbano, sim, porque é uma rua, uma avenida. Da intimidade, nem tanto, porque as roupas não são peças íntimas, ipsiliter falando. E do drama. O que é o drama? O drama é um termo teatral que significa uma história a ser contada. Mas vocês têm uma leitura de drama como exagero emocional. Então não é bem o caso aqui. Letra D. Da moda, do drama e do humor. Bom, moda sim, né? Porque poderia ter virado moda. Como assim, professor? Eu achei engraçado sobre isso. Alguns anos atrás, alguns jogadores de futebol usavam roupas, camisas que iam abaixo das coxas. E aí um jogador famoso usou e todos os meninos começaram a utilizar. Parecia um vestido, eu até brinquei. Vocês estão usando vestidos por quê? Não, professor, não é vestido, é porque jogador X usa. Olha como a moda ela vai partir de padrões que vocês nem discutem. O body, né? Alguns homens usando body em 2024, o ano que nós estamos falando. Só que alguém justificou que o body é uma peça feminina. Nos anos 80, o body era utilizado por homens que lutavam, homens que faziam halterofilismo, que faziam academia. Olha a ressignificação da mesma peça de roupa. Então, quando você começa a questionar, analise primeiro o período histórico, os fatores sociais, os fatores, inclusive climáticos, de que permitem o uso daquela peça e não coloque simplesmente um gênero do que é roupa masculina ou feminina, já que está associado à moda, precisa da arte para sobreviver. Do corpo, da provocação e da moda. Do corpo, sim, performance. Da provocação, objetivo, se fosse esse. E da moda. Vamos ver se é essa. Não deu outra. O objetivo é provocar realmente. O objetivo é você questionar. Eu não sei, eu não acompanho todas as tendências atuais da moda, né, contemporâneas da moda, mas eu acho que algumas peças de roupa, acredito, né, não vou nem dizer achar, eu acho. Eu acredito que nesses próximos anos, 10 anos, né, essa conformidade dos gêneros de roupa, ou elas vão muito para cima, com uma liberdade, ou voltam a padrões. Porque tudo nesse sistema cultural é cíclico, uma coisa vai, outra vem. Professor, não entendi. Exemplo. Calças boca de sino, que eram muito utilizadas nos anos 60. Há alguns anos atrás, eu tenho lembrança disso, há uns 10, 12 anos atrás, elas voltam repaginadas. E depois sumiram. É capaz de voltarem? Sim, mas não sei quando isso vai acontecer, se isso vai acontecer. Então a moda depende da arte, mas ela também é cíclica. Beleza? Questão 48, Enem 2010. Após estudar na Europa, Semana de Arte Moderna, Modernismo Brasileiro, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil. Mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, autor do Sítio Pica-Pau Amarelo, falei, tô leve, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros modernistas, Monteiro Lobato acabou, destruiu com uma crítica sobre o trabalho de Anita Malfatti. Falei, tô leve, ele era conservador, extremamente radical, apreciador da arte considerada brasileira, mas era uma arte realista.
Ele tinha seus motivos de crítica, eu estou sendo bem paritário, eu não gosto da postura de Monteiro Lobato, enfim, não vou entrar nesse mérito de questão mesmo, deixando claro isso. Então, o que aconteceu? A Anita Malfatti e outros modernistas fizeram o quê? Letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais? É bem plausível essa. Letra B. Defender a liberdade limitada do uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional? Essa não faz muito sentido, por causa dessa liberdade limitada. Letra C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente, vou repetir, a natureza, tendo como finalidade a prática educativa? Nem tão fielmente, até porque o modernismo dava uma liberdade criativa saindo do eixo realista. Letra D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, nem tanto, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica, menos ainda. Eles batiam de frente ao academicismo brasileiro, que é oriundo do século XIX. Mas também não é ruim, né? Deixar claro isso. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados? Não é bem isso, vamos lá? Não tem outra. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas que vêm do século XIX, que também não é ruim, europeias, valorizando as cores, a originalidade e principalmente os temas nacionais. Professor Marcos Dominici, professor de arte, eu vou ficando por aqui neste vídeo, vou esperar vocês no próximo e corram lá na plataforma Gonçalves Dias, tem muito material para vocês lá. Né? Aonde, professor? Canal do YouTube. A gente espera também vocês no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Um abraço, gente, fui!